Vamos ver se o cabelo preso ajuda agora a não ficar mexendo tanto durante o vídeo. Mas, enfim, vamos lá, vamos começar. Eu sou o Léo Strack, eu sou psicólogo clínico e como é a proposta desses vídeos aqui, então eu estou trazendo uma reflexão, te fazendo o convite para que tu possa tirar um tempo do teu dia para a gente pensar juntos e, dentro da medida do possível, estabelecer aqui um diálogo, uma conversa. Então, no último vídeo, o último vídeo foi ali no final de semana da Páscoa, e eu tentei falar um pouquinho sobre essa temática do renascimento, sobre como a gente muda, se reinventa, sobre a ideia de a gente enxergar um pouco o eu, o self, como um verbo, algo que a gente está sempre exercendo o tempo inteiro, sempre mudando, que existe esse movimento constante. E no vídeo anterior a 2 semanas atrás, anterior a esse da Páscoa, eu falei sobre a questão de julgamentos, sobre os nossos julgamentos da realidade, a mente como essa máquina, essa coisa julgadora que está sempre o tempo inteiro julgando o que acontece fora da gente, dentro da gente. A gente conversou um pouco sobre esses julgamentos, como eles são rápidos, automáticos, como eles estão relacionados ao nosso histórico de vida, geralmente tem uma valência emocional, tem uma emoção associada. Então eu queria, no vídeo de hoje, linkar esses dois temas, linkar esses dois assuntos e até talvez explicar um pouco melhor como eles se relacionam e como, algo que eu até já comentei aqui, e como quando a gente muda, o mundo ao nosso redor muda. A gente poder explorar um pouquinho melhor isso. Então, enquanto eu estava pensando sobre essa temática do vídeo, sobre o vídeo dessa semana, o que fazer, como juntar essas duas coisas, eu acabei esbarrando numa cena de um filme que eu gosto bastante, que ele trabalha bem essa parte simbólica de filosofia oriental e até um pouco terapêutica, assim, essa filosofia mais ligada à terapia, à qualidade de vida, ao self, assim, que é o filme do Kung Fu Panda, o primeiro filme do Kung Fu Panda. Tem uma cena onde o mestre Oogway, que é a tartaruga, tá lá treinando e tal, e o Shifu, o outro mestre, não me vem agora o nome dele, vem avisar que o Tai Lung, o vilão do filme, tinha fugido da prisão. E aí ele chega correndo assim, tipo, mestre, eu tenho uma má notícia. E aí o mestre Oogway vira para ele assim, e fala assim, como é que é? Não lembro exatamente as palavras, mas ele fala assim, Shifu, assim, não existem más notícias, existem só notícias. Elas não são nem boas, nem más. E aí o Shifu fala ainda, tipo, mestre, o Tai Lung fugiu da prisão. E aí o mestre Oogway fala, responde de uma forma muito engraçada, espontânea, que dá esse tom de comédia, assim, essa é uma má notícia. Então, acho que isso tem muito a ver com o que a gente falou há 2 semanas atrás desses julgamentos, como o julgamento, se algo é bom ou mal, se algo é desejável ou não é desejável, se aquela coisa é boa ou ruim, agradável ou não, se a gente quer que ela aconteça, se a gente queria que ela acontecesse ou não, como isso são julgamentos. São julgamentos que a gente faz sobre a realidade. A realidade em si, ela é neutra, ela não é nem boa nem má, ela só é. Esses julgamentos, eles partem do eu e não da realidade. Eles vêm depois. Então, primeiro vem a notícia, nesse diálogo, primeiro vem a notícia, o Tai Lung fugiu da prisão, e essa é a notícia, e depois vem de uma forma espontânea, o julgamento em relação a essa notícia. Essa é uma má notícia, mas a gente consegue ver essas duas coisas bem separadas por parte do mestre Oogway.
Então, e isso é algo que a gente trabalha muito em terapia, né? Trazendo para algo mais prático agora, assim, né? Como a gente faz esses julgamentos em relação à realidade. Bom, em terapia é muito comum surgir a temática do trabalho, né? Falar sobre o trabalho. Então o paciente às vezes chega, fala sobre o seu trabalho, sobre os desafios que está enfrentando, coisas boas e coisas ruins que acontecem no trabalho. E é muito comum surgirem esses temas, esses desafios, e a gente vai ver que alguns deles são motivadores, alguns deles, né, a gente acaba tendo vontade ou acaba sendo motivador, a gente quer mudar, são coisas que não estão de acordo com o nosso desejo, com a nossa vontade, que a gente julga como indesejado, mas que dão vontade de mudar, e outras coisas que a gente julga como indesejado, mas que não dão vontade de mudar. Onde é que está a diferença aí? A principal diferença, o que que define se um desafio no trabalho vai ser motivador ou não? Talvez o principal elemento influenciador nessa motivação não seja o desafio em si, né? A realidade em si, mas o nosso julgamento em relação àquele desafio, né? Então, tem um exemplo que aconteceu e que eu achei bem interessante, assim, né? Com relação, agora até não é relacionado ao trabalho, mas tinha um paciente que ele estava na dúvida se ele ia num aniversário ou não, né? Essa era a dúvida dele. Será que eu vou no aniversário do meu amigo? Não vou? O que eu faço? Porque ao mesmo tempo que eu queria ir, tem outras coisas que eu acho que eu deveria fazer e tudo. E aí nessa dúvida, né, a gente chegou à conclusão de que, bom, depende como ele poderia fazer para ir no aniversário e ter uma boa experiência. Que julgamentos ele precisaria ter daquela realidade para que ele pudesse aproveitar aquela realidade ou fazer dela algo positivo. Então a gente chegou à conclusão que se fosse no aniversário, mas pensando que devia ter ficado em casa, estudando, fazendo não sei o que, bababá, provavelmente a experiência ia ser negativa, né? Ia ser algo ruim, ia ser algo que não ia contribuir para a qualidade de vida. Agora, se fosse no aniversário, pensando que, bom, é o dia do aniversário, eu comprei um presente, eu quero dar um presente, eu quero compartilhar esse momento com essa pessoa que eu gosto, mostrar que eu valorizo ela, que eu sinto, né, que ela é uma pessoa importante para mim, bom, aí a experiência é completamente diferente, né? O aniversário é completamente diferente. A pessoa que vai ir nesse aniversário vai ser completamente diferente. Aí a gente começa a conectar os julgamentos com a ideia de renascimento. Quando a gente muda os nossos julgamentos da realidade, a gente muda quem a gente é. Quando a gente muda a nossa interpretação da realidade, a gente muda esses pensamentos, comportamentos, sentimentos associados àquilo que está acontecendo à nossa volta e dentro da gente também, a gente muda quem a gente é. A gente tem uma oportunidade de renascer, de ser uma pessoa diferente, né? E isso e é importante a gente perceber como isso está dentro da gente, muito mais dentro da gente do que fora, né? E aí a gente começa a entrar na questão que é aquilo que eu já falei aqui, eu tenho certeza, eu não sei em qual vídeo, mas que eu já comentei, que é quando eu mudo, o mundo muda. Por que o mundo muda? Porque ao mudar os meus julgamentos em relação à realidade, eu mudo a realidade também, eu mudo a minha experiência da realidade, eu mudo eu mudo o mundo também, né? E talvez numa proposta um pouco mais audaciosa, talvez não tenha tanta diferença entre eu e o mundo. Talvez seja mais ou menos a mesma coisa, ou faça parte de um mesmo sistema. Aí a gente pode entrar numa questão até de uma analogia com a ideia de fundo e figura, como a gente precisa do fundo para ter a figura, e como a gente precisa da figura para ter o fundo. Então eu preciso que exista o externo para existir o interno, eu preciso que exista o outro para existir o eu preciso que exista o mundo para existir o eu também. Então talvez essas duas coisas elas não são tão distantes assim, tão separadas assim,
E é justamente por elas não serem tão separadas que a gente consegue fazer esse jogo entre elas, estabelecer essa relação e mudar uma outra. Por isso que eu falo, né? E daí é que vem a ideia de que quando eu mudo, o mundo muda também. Por quê? Porque o meu julgamento em relação ao mundo mudou, a minha experiência em relação ao mundo mudou. Eu mudei também, eu estou diferente. Eu estando diferente, eu vou agir, eu vou reagir, eu vou interagir com esse mundo de uma forma diferente e vou objetivamente, talvez, dependendo das possibilidades, mudar esse mundo também, né? Vamos pegar de novo o exemplo do desafio no trabalho. Se eu chego vendo esse desafio como algo desmotivador, como um problema na minha vida, eu vou chegar mais desanimado, eu vou chegar talvez com menos energia, eu vou chegar menos disposto a agir, a fazer, talvez eu vá evitar aquelas situações. Agora, se eu vejo esse desafio no trabalho como uma oportunidade de mudança, como uma oportunidade talvez de eu me destacar, de eu exercer algumas qualidades minhas, de eu contribuir para aquele ambiente, para uma mudança naquele ambiente de trabalho, eu vou chegar mais motivado. Talvez eu não vá, ou tem menos chance de eu evitar algumas situações, talvez eu tenha uma postura mais proativa, e isso vai mudar o mundo também. Por quê? Porque mudou a forma com que eu me relaciono com esse mundo, muda as minhas ações, muda as minhas reações em relação ao que acontece nesse mundo. Né? Vamos trazer para o evento do aniversário. São pessoas diferentes que vão nesse aniversário. Né? Uma pessoa vai não querendo estar ali ou pensando em outras coisas, distraída, e a outra pessoa vai querendo estar ali, feliz por estar ali. Claro que vai ser um aniversário diferente, vai ser uma experiência diferente para as pessoas que estão ali. Mudou, né? Então a gente vê essa relação, sempre esse ping-pong, esse vai e volta, esse jogo, né? Esse movimento entre o eu e o mundo, interno e externo, o eu e o outro, a gente está sempre nessa relação. E aí tem uma coisa engraçada, e aí tem uma coisa legal, porque quando eu falei, né, no vídeo da semana passada sobre renascimento, eu terminei com aquela ideia de a gente enxergar um pouco mais a nossa mente, a nossa consciência, a nossa personalidade, a nossa identidade como um verbo, como algo que a gente exerce, que a gente está o tempo inteiro sendo, né? Então, assim, e aí a gente põe esse exercício, e olha como é legal que esse exercício, ele não se aplica só ao eu, ele se aplica ao mundo. O mundo também está o tempo inteiro sendo, só sendo. A gente pode voltar ali, né? A realidade não é boa nem má, ela só é. E quando a gente consegue também só ser, a gente consegue estabelecer uma boa relação com esse mundo, né? Estar ok, estar satisfeito, estar feliz, estar contente, estar realizado com aquilo que a gente é, com os nossos valores, com, digamos assim, o verbo que a gente se tornou, né? Ou que a gente exerce. Isso também traz uma certa, né? Ou pelo menos a experiência é de uma certa paz, de uma certa tranquilidade, de um certo contentamento, de uma felicidade, quando a gente está contente, satisfeito com o que a gente é, e a gente consegue só ser junto com esse mundo, com essa realidade que também só é, né? Aí é engraçado porque quando a gente começa a falar, né, e aí a gente começa a ver um pouco essa consciência como talvez criadora de realidade, não só como um verbo, mas como criadora de realidade. Quando a gente está falando, e até trazendo aqui um pouco talvez a cultura cristã, né, não é incomum a gente se referir ou se referirem a Deus como o verbo, né? Então, como logos, né, do verbo. Então,
talvez aí esteja essa coisa, esse aspecto divino, esse aspecto santo, digamos assim, que a gente compartilha com Deus. Né? A gente começa a ver aí um pouco a nossa consciência como criadora de realidade, como essa coisa que é. Né? E quando a gente consegue estar bem com essa coisa que é, como isso muda o mundo inteiro, muda a realidade inteira, muda a nossa vida. Né? Então, a reflexão do vídeo de hoje é essa, né? É a gente pensar um pouco e conectar esses dois temas, esses julgamentos com relação à realidade, esse renascimento, e como, assim, da mesma forma que a realidade, a gente também só é. E se a gente está de acordo, feliz, contente, satisfeito, realizado com o que a gente é, talvez esse seja o segredo para uma vida feliz, para uma vida com qualidade. Como é que a gente pode, talvez, chegar um pouco nesse objetivo? Fica aí a pergunta, o desafio. O desafio que pode ser visto como motivador ou não, depende da gente. Mas, enfim, essa é a proposta do vídeo de hoje, essa é a reflexão do vídeo de hoje. Se ficou pensando em alguma coisa, se isso te fez lembrar de alguma coisa que tu queira compartilhar, fica à vontade, pode escrever aqui nos comentários ou então entrar em contato lá pelo Instagram, @Psicologia da Coisa, que eu vou adorar dar continuidade a essa nossa conversa.